Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos rezar essa Ave Maria consagrando toda a nossa formação ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero dar as boas-vindas àqueles que eu já estou vendo o nome, né? Fátima, Ana, Andréia, né? Beatriz, Nízia, Silvaneide, os outros eu não estou vendo que não dá todo mundo na minha tela, então sejam bem-vindos. Então, para iniciarmos a nossa formação, e hoje de uma forma muito especial, que nós vamos falar, né, da pessoa do Espírito Santo. Os irmãos que não conseguiram pegar as outras formações, né, da Trindade, de Jesus, da pessoa de Jesus, da pessoa do Pai, não tem problema. Me manda no privado, Janete, me manda a formação que eu mando para vocês, tá bom? Que nós temos gravado aqui na comunidade. Então, aqui na comunidade não, que eu estou em casa, mas tem lá, mas nós temos gravado. Então, peçamos nesse momento ao Espírito Santo que venha sobre nós. Amado Jesus, nós queremos vos dar um grande louvor nesta bela noite, Senhor, de quarta-feira. Porque, Senhor, nós só temos a louvar, porque o nosso coração só é gratidão por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já tem proporcionado a nós, em nossa vida, em nossa história. Mas, Senhor, nós sabemos também que o Senhor não nos criou para ficarmos aqui. Nós estamos na terra, mas não somos da terra. Somos chamados à santidade. E para trilhar esse caminho, Senhor, para o teu coração, para voltarmos ao jardim do paraíso, Senhor, nós necessitamos de Ti. Necessitamos da Tua graça, necessitamos do Teu Espírito Santo sobre nós. Por isso, Senhor, nós nesse momento vamos cantar. Você que sabe cantar, você vai cantando. Se em casa às vezes fica um pouco difícil, não tem problema. Mas se você puder cantar, cante. Se desejar, feche os teus olhos para que nada dentro de casa, né, atrapalhe. Porque uma coisa é nós estarmos na comunidade, no grupo, né? Porque está todo mundo vamos dizer, na mesma realidade. Mas em casa eu sei que às vezes é mais difícil. Mas nesse momento, cantemos. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor. Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel. Faz-me forte e fiel. Um servo teu. Derrama sobre mim. Derrama sobre mim. Teu Espírito, Senhor. Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Meu coração. Faz-me forte e fiel. Faz-me forte e fiel. Um servo teu. Um servo teu. Tua mão desceu sobre mim. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração. Deu-me um coração. Adorador. Tua mão desceu. Tua mão desceu sobre mim. E me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração. Deu-me um coração adorador. Sim, Senhor, Tu vieste, Senhor, sobre mim, com a Tua misericórdia, Senhor.
Senhor, derramaste, Senhor, a tua graça sobre cada um de nós. Desde o batismo, Senhor, tu derramaste o teu Espírito Santo sobre nós e vieste, Senhor, nos tirar de toda a escuridão, Senhor, do engano, do pecado, Senhor. Tu vieste nos tirar, Senhor, de todo engano de pensamentos, de formações, Senhor, de vaidade, de orgulho. Tu vieste nos dar, Senhor, uma vida nova em Ti. Senhor, Tu nos tiraste, como a música disse, da escuridão e nos chamaste, como nós vimos, meus irmãos, lá na nossa primeira formação, na realidade da semana passada de Jesus. Tu nos deste, Senhor, um humus, Senhor, de sermos reis, sacerdotes e profetas em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nessa noite, Senhor, Te louvamos e Te bendizemos. Te damos glória, Senhor. Te damos imensa glória. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, você vai lembrando das coisas que você tem que agradecer. Quanto nós temos para agradecer? Nós podemos ver, nós podemos andar, nós podemos falar. Mesmo diante de todas as situações que vivemos hoje na pandemia do Covid-19, mas estamos aqui e podemos louvar a Deus. Podemos glorificar a Deus com os nossos pensamentos, com o nosso olhar, com o nosso falar, com o nosso acolhimento, com o nosso perdão. Por isso, vá louvando a Deus pelo café da manhã, pelo almoço, pelo sol que você viu, pela chuva que caiu de forma tão leve em todo o Natal. Nós Te louvamos por tudo, Senhor. E você que ora em línguas e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Se você já ora em línguas, abre os seus lábios. Se você não ora em línguas, não tem problema. Você vai se colocando diante do Senhor e vai colocando diante do Senhor o seu louvor, a sua gratidão por você estar aqui. Por tantos, a palavra de Deus nos diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ou seja, poucos se deixam escolher. Poucos ouvem a voz de Deus. Bendito seja Deus que hoje nós somos estes. Mas, Senhor, nós queremos interceder por todos os homens, pela humanidade inteira, para que todos conheçam o Teu amor e a Tua misericórdia, Senhor. E o Senhor, enquanto nós rezávamos, o Senhor me fazia lembrar a palavra que está lá em Isaías 55. Isaías 55, deixa eu procurar aqui. Isaías 55, 1. Isaías 55, 1. Todos que tendes sede, vinde a água. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro, sem pagar, vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me com toda atenção e comei o que é bom. Deleitar-vos-ei com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim. Ouvi-me e vivereis.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Essa palavra, louvado seja Deus, está em Isaías 55, de 1 a 3. E o Senhor nos chama a acolhermos, né? A irmos ao encontro dele. E é tão lindo quando ele diz, para que gastar o dinheiro do vosso trabalho com aquilo que não vai satisfazer? Qual é o produto do nosso trabalho? Às vezes é o tempo que nós temos disponível. Às vezes são de tantas coisas que nós gastamos tempo, dinheiro, e que jamais vai satisfazer o nosso coração. Lógico que nós temos o lazer, nós temos, né, tantas coisas maravilhosas que Deus nos deu. Mas Deus nos chama a ter Ele como centro. E Ele nos chama, vim beber em mim. Vim beber em mim. E eu louvava a Deus por essa palavra por causa da nossa formação de hoje. Né? Que bom receber a Anísia também. Agora eu estou vendo a carinha de Anísia, né? Então, assim, Maria Calife. Então, só assim nós nos vemos, né, Anísia? Porque a gente não pode ver pessoalmente, uma luta. A gente só se vê hoje por WhatsApp, coisa triste. Eu digo que Deus tem dado ao nosso coração uma graça muito grande de sermos perseverantes, né? Em amar os outros mesmo de longe, rezar pelos outros, estarmos aqui unidos. Louvado seja Deus. Que sejamos muitos para sermos formados segundo o coração de Deus e para intercedermos por todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor, porque nós somos, na comunidade, adoradores e intercedores por excelência. Muito bem, meus irmãos. Então, hoje, nós iremos falar sobre, eu vou abrir aqui, a pessoa do Espírito Santo. Só um momentinho, deixa eu só abrir. A pessoa do Espírito Santo. E quando nós já vimos, né, nas nossas outras apresentações, deixa eu só botar aqui, a pessoa do Espírito Santo. Então, espero que todos estejam vendo, muito bem. A pessoa do Espírito Santo. Nós já falamos sobre a Trindade, falamos sobre a pessoa do Pai, explicamos que as três pessoas, elas são três pessoas, né? São pessoas, ou seja, o que quer dizer? Nós podemos nos relacionar. Eu me lembro muito quando eu partilhava pela primeira vez, né, quando ele descobria, eu gostaria só de pedir para tirarem o som, porque atrapalha aqui, tá bom? Então, assim, quando eu descobre, né, pela primeira vez, que podia conversar com Jesus. Outro dia, né, eu não vou dizer aqui o nome, depois se você quiser você fala, uma pessoa linda que me dizia, né, Janete, eu ouvi Jesus. Ou seja, Jesus é uma pessoa. O Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, nós nos relacionamos com o Pai através de Jesus. E à medida que nós somos rezando, nós vamos ouvindo a sua voz. Não é igual ao que eu ouço a sua e você ouve a minha, não é. Mas a gente ouve a voz do Senhor no nosso coração. Ouve o Senhor a falar através da palavra, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E a primeira frase que vocês podem ver aí no nosso slide é: o Espírito Santo é a alma da igreja. O Espírito Santo é a alma da igreja. Né? E essa frase ressoava em meu coração, porque a alma. Alma é tudo aquilo que dá ânimo, que dá vida. Então, quem é a alma da igreja? É o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, nós podemos viver a nossa vidinha, podemos viver o nosso dia a dia, mas sem ter a vida que vem de Cristo. São duas coisas diferentes. Uma coisa é estar vivo, humanamente falando. Outra coisa é estarmos vivos em Cristo, na vontade de Deus. Por isso que nós precisamos pedir a terceira pessoa da Trindade, é o Espírito Santo que vem ao nosso socorro. Porque é Ele que nos dá essa vida nova. É Ele que nos dá a vida.
É Ele que é o ânimo, que é a alma, que vem sobre nós, que nos dá essa vida nova em Cristo. Então, e nós vamos abrir, eu gostaria de começar essa formação com a palavra, depois se vocês quiserem anotar, está em João 3, de 1 a 6. E eu botei essa figura aí, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. O encontro de Jesus com Nicodemos. O que é que Jesus diz naquele diálogo com Nicodemos? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vem da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, é interessante, né? Porque aqui Jesus, ele diz a Nicodemos, é necessário que você nasça do Espírito Santo para uma vida nova. É necessário viver no meu Espírito, porque senão tu não podes ver o reino de Deus. Olha, o ver aí de Nicodemos já era o pré de Jesus. Jesus dizia para Nicodemos, não é que verá. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não verá o reino de Deus. Não, você não vai ver. Ou seja, é já nessa vida que somos chamados a entrar, a experimentar e a ver o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É estar em Deus. Viver com Cristo, para Cristo e em Cristo. Mas só é possível, meus irmãos, através do Espírito Santo de Deus. Vamos para frente, para nós vermos. Então, e Jesus em João 14, 26, ele nos diz: mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo que vos disser. Olha só. Primeiro Jesus, ele vem e nos diz: é preciso vocês nascerem de novo da água e do Espírito. Não é suficiente nascer da carne. Porque vocês continuarem só da carne, serão homens da carne, com projetos da carne, com o ser da carne. Mas é necessário nascer do Espírito para que vocês sejam homens espirituais. E ele diz, e Jesus diz aqui que os discípulos aqui nesse momento, né, que Jesus conversava com eles em João 14, os discípulos ficaram muito aflitos, porque Jesus estava dizendo que ia partir. E ele dizia: não se preocupem, que o meu Pai enviará o Espírito Santo sobre vós. E o Espírito Santo, olha que coisa linda, que promessa linda. Olha o que é que ele diz para ele: o Espírito Santo vos ensinará tudo. Meus irmãos, o Espírito Santo nos ensinará tudo que vem do Pai e do Filho. O Espírito Santo vai nos recordar para que fomos criados. Vamos passar à frente, né? E lá em 1 Coríntios, eu sempre vou colocar a palavra, porque lembre-se que a nossa formação, o nosso crescimento espiritual, ele precisa ser embasado na palavra de Deus, tá certo? Porque a palavra é Jesus, a palavra é vida. E não há crescimento em discipulado se não estivermos embasados na palavra de Deus e cheios do Espírito Santo. Porque o Senhor nos chama a interpretarmos toda a palavra de Deus através do olhar, através do seu Espírito Santo. Por isso que a igreja é tão sábia. Por isso que a interpretação da palavra de Deus, ela compete à igreja e ao Espírito Santo.
no Espírito Santo. Então, a palavra de 1 Coríntios 12, 3, ele nos diz, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, lembra-se na formação passada, que era o quarto nome que nós dávamos a Jesus, lembram? Que dávamos o Cristo, Filho de Deus, Jesus, Cristo e o Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não é pelo Espírito Santo. Isso ele está dizendo, dizer não é só em palavras, dizer em atos. Jesus é o Senhor da minha vida. Como eu posso dizer que Jesus é o Senhor dos meus atos? Se eu estou agindo segundo Cristo, segundo Jesus. E só é possível isso através do Espírito Santo. Então, o conhecimento de Jesus, como nós já dizemos, só é possível no Espírito Santo. Para entrar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que me leva a me relacionar com o Pai e me configurar com Jesus. Ele me leva ao seio da Trindade. Porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Então, é Ele quem nos precede e suscita em nós a fé. Onde é que nós recebemos o Espírito Santo? No batismo. Por isso, meus irmãos, antigamente, algum tempo atrás, minha sogra já morreu há 3 anos, mas ela me contava, Dona Marta, que ela batizava os seus filhos com 24 horas de nascido. Meu marido foi batizado, sabemos até o dia 7. Se ele nasceu dia 6, dia 7, ele foi batizado. Muito, muito simples. Por quê? Porque ela sabia da graça e da importância do batismo, né? E que se de repente a criança morresse, já tinha sido ali perdoado todos os seus pecados. O pecado o quê? Original. E ali tinha sido infundida. Nos é infundido o quê? A graça santificante. Então, batismo é o nosso primeiro sacramento da fé, que nos dá o quê? Que nos leva à vida. Que tem sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho. E nos é comunicada intimamente, pessoalmente pelo Espírito Santo na igreja. Então, recebemos o Espírito Santo no batismo. Por isso, nós pais precisamos ter um zelo muito grande pelo batismo dos nossos filhos. Nós que já somos avós, precisamos ter um zelo grande pelo batismo dos nossos netos. Por quê? Porque é através do batismo que somos inseridos na família de Cristo. Mas inserido de uma forma, não é hoje em dia, eu me lembro que depois, quando eu tive uma experiência com Jesus, né? E com o Espírito Santo dentro de mim, eu me lembro o primeiro batismo que eu fui, depois dessa experiência. Meu Deus, eu fiquei apaixonada pelo batismo. Por cada detalhe, por cada graça, pela vestimenta branca, a vestimenta da santidade. Porque ali nos é dado toda a graça, todo o potencial para sermos santos. Vocês entendem? Então, cada palavra do Padre ressoava nos meus ouvidos e no meu coração ardia. Eu disse, meu Deus, eu estava cega. Participei de tantos batizados, fui madrinha de tantos batismos. E eu nunca tinha escutado. Eu nunca tinha visto a graça. Por quê? Porque os meus olhos estavam fechados. Porque o Espírito Santo não tinha aberto ainda os meus olhos. Eu não tinha deixado, né? Então, o Espírito Santo faz brotar em nós, desculpe eu dar a tilografia errada, em nós, o desejo de nos comunicarmos com o Pai e nos configurarmos com o Filho. Então, o Espírito Santo vai gerando em nosso coração esse desejo. E você pode perguntar como eu perguntei. Eu digo, Senhor, eu fui batizada com 1 mês. Por que meus olhos só se abriram agora? Eu fiz primeiro a Eucaristia, eu fiz o Crisma, né, o sacramento do matrimônio. Por que, Senhor? Aos 33 anos. Porque aquilo para mim foi eu me lembro, né, depois dessa experiência pessoal com Jesus, com o seu Espírito Santo,
Eu me lembro, a primeira Santa Missa, eu acho que eu já partilhei com vocês, eu não me lembro. A primeira Santa Missa que eu fui com Eudes, a palavra de Deus, ela fluía nos nossos ouvidos e nós entendíamos tudo pelo coração. Porque é o Espírito Santo que realiza essa obra. Porque às vezes, meus irmãos, eu pelo menos, eu não sei se acontece com vocês, tomara a Deus que não, mas eu ia para a Santa Missa e eu louvava a Deus pela homilia do Padre. Porque da palavra de Deus, eu podia até entender com a minha razão, mas eu não entendia que era uma palavra para a minha vida. Eu não entendia que Jesus estava falando para mim. Ele queria transformar a minha vida. A palavra de Deus, ela precisa adentrar em meu coração. E Jesus, ele era muito claro comigo. Ele disse, minha filha, porque até os 33 anos, você não se abriu para o crescimento na minha graça. Olha só que coisa fantástica. Deus nos dá do batismo o seu Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, com todos os seus dons, ele fica como, eu gosto de comparar com aquela aguinha que fica na chaleira. Você pode botar água na chaleira e botar em cima do fogão. Se você ligar o fogo, se você não ligar o fogo, ela vai ferver? Vai entrar em ebulição? Não. Não. Então o Espírito Santo, ele precisa dessa chama. Ele precisa ser avivado. Né? O grande momento desse avivamento precisa ser o quê? No sacramento do crisma, inclusive. Né? Mas muitas vezes nos preocupamos tanto com fotografia, com tanta arrumação, que não há a preparação e o batismo do Espírito Santo naquele momento. Né? Nós não sentimos na realidade. E outra coisa que atrapalha, o pecado. O pecado, eu esqueci de trazer, eu ia pegar minha máscara. O pecado é como uma máscara colocada e que eu não respiro o ar novo do Espírito Santo. Eu atrapalho. O pecado atrapalha a graça do Espírito Santo sobre nós. Ele é como se ele é uma barreira. O pecado é uma barreira. Entenderam? Vamos continuar. A palavra nos diz, o que está em Deus, ninguém conhece, senão o Espírito Santo de Deus. Ou seja, como eu vou fazer a vontade de Deus? Ai, Janete, eu quero muito fazer a vontade de Deus. Maravilha, eu também quero. Porque eu quero ser santa. Queremos ser santos. Esse é o objetivo. Mas ser santo como? Só se for através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, meus irmãos, que ele move o nosso coração. Ao quê? A desejar conhecer a Deus. Termos intimidade com Deus. Fazer a sua vontade. Né? E o Espírito Santo em nós, ele vai nos movendo a mudar atitudes, a mudar o nosso jeito de ser. Porque aí, à medida que nós deixamos o Espírito Santo ir comandando a nossa vida, nós vamos diminuindo. E quem vai crescendo em nós? Cristo Jesus. A palavra nos diz em 1 João 4, 8 e 16 que Deus é amor. E o amor é o primeiro dom. Ele contém todos os demais. E este amor de Deus, ele foi derramado sobre os nossos corações, nos diz Paulo na sua carta aos Romanos 5:5. E ele foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo. Ou seja, Deus é amor. E essa é a essência do amor. Que Jesus disse que o Pai ia derramar sobre nós. É o seu Espírito Santo. Então, queremos ser cheios de amor? Peçamos. Eu me lembrava agora, eu me lembrei de tarde, mas não abri. Eu me lembro quando eu me deparei com essa palavra, e eu nem coloquei nos slides, né? Que o Espírito Santo é esse amor. Aí eu vou colocar aqui o Cântico dos Cânticos 1:2, que ele diz, que me beije com os beijos de tua boca. O Espírito Santo é o beijo de Deus na nossa alma. Olha que coisa mais linda. O Espírito Santo é o beijo de Deus na minha alma. O amor de Deus que vem ao meu encontro. É o amor de Deus que vem me encher do seu amor. E a palavra que ele nos deu quando rezávamos.
E lá em Isaías 55, 1 e 2, que vem saciar a nossa sede de amor. Você tem sede de amor? Peça ao Espírito Santo hoje que venha beijar a sua alma com os beijos de sua boca. Tá lá em Cânticos 1, 2. Não é a Janete que está inventando, tá bom? Às vezes as pessoas até acham esquisito. Então aqui eu coloquei, né, um esquema que ele, se você ver, o homem, está aqui o homem, o Espírito Santo envolve o homem, nos leva a nos relacionarmos com o Pai. E ao nos relacionarmos com o Pai, a nos configurarmos com Cristo. É a grande obra do Espírito Santo. A santidade, ela se dá quando trilhamos esse caminho. E quem nos move? O Espírito Santo de Deus. Então, o termo Espírito traduz o termo hebraico ruá, que quer dizer o quê? Que tem o sentido de sopro, ar, vento. Jesus utiliza justamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos, nós podemos continuar depois na palavra lá de João 3, a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus. Se nós vermos o diálogo de Nicodemos, ele diz, o sopro, o vento sopra onde quer, vai para onde quer. E eu está me dizendo todinho, nós ouvimos o seu ruído, mas não sabemos para onde ele vai e nem para onde vai. Nós não sabemos para onde o Espírito Santo vai nos levar, mas tenha certeza que é para a santidade. Não tenha medo. Então, pelo fato de estarmos mortos, ou pelo menos feridos pelo pecado, sabe o que é morto aqui, meu povo? Não é morto biologicamente, não. Eu digo, meu Deus, eu andava morta, era uma morta viva sem a graça de Deus, né? Porque eu não conhecia o amor. Ferida pelo pecado, estava morta para as coisas de Deus. Então, o primeiro efeito do dom do amor, que é o Espírito Santo, é a remissão dos nossos pecados. Isso acontece no nosso batismo. Isso acontece também quando experimentamos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. É a comunhão do Espírito Santo que, na igreja, restitui aos batizados a sua dignidade de filho de Deus, perdida pelo pecado. No batismo, o Espírito Santo nos enxerta na videira e é através dele que daremos muitos frutos, pois ele vai mostrar a verdade para que produzamos os frutos da misericórdia de Deus, que são o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. É o Espírito Santo que vai fazer que em nós seja produzido a santidade, né? Os frutos de santidade. E que nos é restituído no batismo a graça santificante, a graça de sermos santos. Porque antes do batismo, nós estamos o quê? Mortos para a vida eterna. Mortos para a santidade. Então, nos é dada uma vida nova além do batismo. Sabe quando é que essa graça santificante, ela nos é tirada novamente depois do batismo? Quando nós pecamos. Pecado mortal. Automaticamente perdemos a graça santificante. Ou seja, quando estamos em pecado mortal, nós vamos ter dificuldade em caminhar para a santidade. Então, aí a confissão, meus irmãos, quando você sentir, quando o Espírito Santo, que é fantástico também, olha só, o Espírito Santo é o Espírito da verdade em nós. Outra grande obra do Espírito Santo, ele não nos deixa no engano do nosso pecado. Olha, meus irmãos, eu peco em pensamento ou palavras ou ações, automaticamente o Espírito Santo, ele vai e eu, meu Deus, me perdoa, pequei. Às vezes em pensamento, ninguém sabe, mas eu pequei. Aí o que é que eu faço? Corro para os pés do Padre, me confesso. Se você não tem condições de ir pessoalmente ao Padre, durante a Santa Missa, no ato penitencial, você peça perdão. Os pecados veniais ali são perdoados. Agora, pecado mortal, não. Precisamos do sacerdote. Mas não tem problema. O Santo Padre, né, durante essa pandemia, como tem sido difícil, né? Mas assim,
A graça da reconciliação. É bom demais. Então, a gente corre e se confessa, pede perdão a Deus. E ali, pelo nosso arrependimento contrito, a graça santificante nos é retomada. E novamente, nós podemos caminhar para a santidade. Em Gálatas 5:25, o Senhor nos diz, se vivemos pelo Espírito, quanto mais renunciamos a nós mesmos, tanto mais pelo Espírito pautemos a nossa conduta. Na realidade, Gálatas 5:25 é essa palavra. Se vivemos pelo Espírito pautemos toda a nossa conduta, né? Ou seja, quanto mais nós abrimos mão de fazermos a nossa vontade, de vivermos segundo os nossos critérios, segundo o nosso pensar, quanto mais vamos vivendo segundo o Espírito, porque o Espírito nos leva a Jesus, nos leva à sua palavra, mais pelo Espírito Santo pautaremos a nossa conduta, o nosso ser. Só pela ação do Espírito Santo nós iremos reencontrar a nossa verdadeira dignidade de filhos de Deus e co-herdeiros em Cristo. Nos comportarmos como Ele, testemunharmos para o mundo, retirando de nossa vida tudo que não provém de Deus e vivermos com a sua graça, segundo a sua vontade. Por ser o Espírito Santo a unção de Cristo, é Cristo a cabeça do corpo, que se difunde em seus membros para alimentá-los, curá-los, organizá-los em suas funções mútuas, vivificá-los, enviá-los a testemunhar, associá-los à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. Está lá no Catecismo 737. Então, Jesus é a cabeça da igreja. E se nós somos o corpo? Eu fiquei pensando hoje, quando eu preparava a formação e rezando, né? Eu digo, Jesus, então, a inervação, os nervos que levam a fazermos todos os movimentos do corpo, eu posso comparar o Espírito Santo, as sinapses que vêm do nosso cérebro, que nos faz agora mover minhas mãos. Eu penso e eu dou um comando às minhas mãos. Quando estamos ligados a Cristo, nos deixamos comandar por Ele através do seu Espírito Santo. É lindo, não é? Mas só quando nós estamos o quê? Quando nós estamos longe, quando nós estamos tipo assim, houve uma paralisia, né? Houve algum bloqueio na nossa coluna por alguma coisa, o que é que acontece? Nós vamos deixar de mover segundo a cabeça. Deixamos de ser e de nos mover segundo a vontade de Jesus. Então, o Espírito Santo é quem nos tira do nosso egoísmo, de vivermos apenas para a satisfação própria e nos leva a desejar, porque experimentamos o amor do Pai, a fazer apenas a sua vontade. Com Cristo, que nos diz em sua palavra em João, eu não vim para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Um dia eu peço a Deus que eu e cada um de vocês, cada um de nós que procuramos a Jesus, que nós possamos como Cristo, toda vida que nós formos fazer alguma coisa, dizer, Senhor, essa é a tua vontade, colocar diante de Deus. Porque nós não viemos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Viemos aqui para realizar, estamos aqui numa passagem, num êxodo, onde aqui somos chamados a anunciar o reino de Deus com a nossa vida. Mas como eu vou realizar e anunciar com a minha vida a vontade de Deus se eu não conheço a Cristo, não conheço a sua vontade? E é o Espírito Santo que nos revela. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos e a nossa boca. Olha o que ele fez com Pedro depois de Pentecostes. E é isso que ele deseja realizar em nós. São Basílio, para terminarmos, São Basílio, um padre da igreja, ele nos diz, por estarmos em comunhão com ele, o Espírito Santo torna-nos espirituais. Lembra da palavra lá de São Paulo? Recoloca-nos no paraíso.
reconduz-nos ao reino dos céus e à adoção filial. Dai-nos a confiança de chamarmos Deus de Pai e da participação na graça de Cristo, de sermos chamados filhos da luz e de termos parte na vida eterna. Pronto, eu acho que só precisava ter colocado esse último slide. E se nós aderíssemos a acreditar, acolher e acreditar na palavra que o Senhor nos dá hoje através de São Basílio, nós não íamos querer outra coisa a não ser pautarmos na nossa vida na vontade de Deus. Olha só, quando eu faço a vontade de Deus, eu sou introduzida novamente no paraíso, na comunhão com Deus, na experiência pessoal com o Senhor, no relacionamento com Deus. Eis o nosso paraíso, eis a nossa felicidade e liberdade. Estarmos em Deus, fazermos a vontade de Deus. Isso é possível a partir do Espírito Santo. Que possamos, a partir de hoje, acolher essa grande dádiva, essa grande graça, esse grande presente que o Senhor nos deu desde o batismo. Mas um presente, vamos dizer que eu dei um presente a Silvaneide, que está aí, uma das nossas irmãs que está nos acompanhando. Eu dou um presente a Silvaneide, todo lindo, com papel, com laço. Silvaneide agradece, pega o presente e guarda. Nunca abre. Nunca abriu. Como é que ela vai usufruir do presente se ela nunca abriu, se nunca experimentou? Esse é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que nos foi dado como paráclito, como uma ajuda necessária para caminharmos para a santidade. E vamos pedir à esposa do Espírito Santo, Nossa Senhora da Misericórdia, que interceda por cada um de nós, para que dessa forma, meus irmãos, sejamos santos, sejamos segundo a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco e Santa Teresinha, rogai por nós.